Vejamos agora como definir a multiplicação de dois números, x e y, como função primitiva recursiva. Ora, por definição, multiplicar x por y é somar x, y vezes. Ou seja, 3 vezes 2 é fazer o quê? É somar o 3 duas vezes. Tá? Se a gente fosse apresentar uma definição recursiva sobre a soma, eu diria, né, que um número multiplicado por zero é o próprio zero, ou seja, esse é o nosso caso base, né? A multiplicação de qualquer número por zero é o próprio zero, e a multiplicação de um número por y mais 1 é simplesmente eu chamar a minha função recursivamente da multiplicação de x por y e acrescer a ele, somar a ele o x. Ou seja, se eu estou fazendo y mais uma vezes, né, eu tenho que fazer a multiplicação, o que eu faço? Eu vou somar o x uma vez e vou chamar a função recursivamente para os restantes, ou seja, para os y, certo? Então, essa seria a nossa definição recursiva. Bem, a gente pode reescrever isso a partir das funções primitivas recursivas básicas, quais sejam o zero, a projeção, né, a concatenação de funções e a nossa definição recursiva. Ora, a gente já viu que a soma ela é uma função primitiva recursiva. Então, a gente pode utilizar agora a soma como uma função primitiva recursiva porque ela foi definida, né, em função das funções primitivas recursivas básicas. Então, para reescrever a nossa noção de soma, né, nossa definição recursiva de soma, lembrando, na nossa definição recursiva de soma, eu tenho m de x0, né, que eu estou chamando m para multiplicação, isso aqui é uma função de f de x. Ora, qual é o valor de retorno da multiplicação de qualquer número por zero? É o próprio zero. E a gente tem, né, a função zx, que é o zero, né? Isso aqui é o nosso zero, né? Ou seja, zx é uma função primitiva recursiva e, no caso, m de x0 é igual ao z de x, certo? Quem é o m de y mais 1? Bem, lembrando, por definição, né, de função recursiva, né, isso é uma função g que recebe o argumento x, o argumento y e a nossa função recursiva, ou seja, m de xy, para o caso menor. Né? Essa é a estrutura, né? É sempre uma função que tem esses argumentos. Quem seria essa função g? Bem, o que a gente está fazendo? A gente está somando, né, dois números, então eu já tenho definida a minha função soma como primitiva recursiva. E o que eu vou fazer? Eu vou somar m de x e y, que é a definição recursiva. Isso está onde? É o meu terceiro atributo dessa tupla. Lembrando, eu não consigo acessar diretamente cada um desses elementos. Para isso, eu preciso da nossa função projeção, né? Ou seja, a minha função g tem três elementos, x, y e m de xy. Então, se eu quero retornar a multiplicação de x por y, ele é o terceiro elemento. Então, eu vou fazer a projeção 3, 3 de x, y e m de x, y. Ou seja, eu vou retornar esse elemento, certo? Que é exatamente m de x, y. Por fim, o x, né, que eu quero acrescer a m de x e y, é definido no primeiro elemento dessa tupla, que tem três elementos. Ou seja, o que eu vou fazer? A projeção 3, 1, para pegar esse primeiro elemento. Tá? Então, a nossa função g, né, que recebe três argumentos, x1, x2 e x3, ela nada mais é do que a soma da projeção 3, 3, né, da tupla que eu estou passando, que é esse terceiro elemento, somado com o primeiro elemento. Tá? Ou seja, né,
Isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual à soma de x3 com x1. Né? Quem é que a gente está passando como argumento em x3? Quais são os argumentos? Né? Os argumentos na nossa função g, né, como está definido, são quem? X, y e m de x, y. Logo, isso aqui é quem? É a soma. Quem é o x3 aqui? É o terceiro elemento. Soma de m, x, y com o x1. Quem é o x1? É o primeiro elemento, que é o x. Soma x. Ou seja, é essa a nossa expressão aqui. Tá? Então, assim, a definição, né, recursiva, primitiva recursiva, ela é definida a partir da soma, que é uma função primitiva recursiva, da projeção 3, 3, que é uma função primitiva recursiva, né, da projeção 1, 3, né, ou seja, pegando o primeiro elemento, que também é uma função primitiva recursiva, né, e do zero. Né? Então, como todas essas coisas são funções primitivas recursivas, eu consigo definir a multiplicação.